Olá, eu sou a Bruna Benissal, esse é o Litera Wave. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do show, don't tell, porque é importante você mostrar as coisas, as ações, os acontecimentos e sensações do personagem no seu livro, em vez de simplesmente contá-las. Solta a vinheta. Bom, no vídeo anterior eu estava conversando com vocês sobre a questão do infodumping, né, o que é e como evitar. E uma das técnicas utilizadas para a gente evitar o infodumping é exatamente o show don't tell. E o show don't tell hoje ele é uma ferramenta muito valorizada na escrita, na literatura de modo geral. Os textos mais recentes, todos os editores, eles se preocupam com essa questão porque a gente está num momento, além do show not tell ter suas próprias importâncias técnicas, a gente está num momento que o audiovisual é muito expressivo, né, até pela questão do streaming, e do audiovisual tá muito acessível hoje em dia pra gente. O show not tell ganha maior importância ainda porque a linguagem do audiovisual ela está crescendo, e o fato de você conseguir mostrar o que você quer no seu livro em vez de contar enriquece a experiência do seu leitor, enriquece também a sensação, porque coloca o seu leitor definitivamente na pele do seu protagonista. E colocar o seu leitor na pele do seu protagonista, criar esse vínculo entre os dois, uma vez que o seu protagonista nada mais é do que um portal, digamos assim, do seu leitor para a sua história, é a melhor coisa que você pode querer fazer. É coisa que vai trazer maior engajamento do seu leitor, que vai trazer a maior imersão. Então o show not tell, além de ter toda essa questão de trazer pra gente uma estética do audiovisual para nossas narrativas, também tem o valor de criar uma imersão, o valor de pegar o seu leitor e colocar ele dentro do seu livro, de fato. Então talvez você esteja se perguntando qual é essa questão, qual é a diferença de mostrar e contar assim. Ok, né, a gente tem a semântica das palavras, a gente sabe o que significa cada uma, mas na prática, o que é? Enquanto eu estou escrevendo, o que é mostrar em vez de contar? Então aqui eu vou ler para vocês uma passagem de uma escritora e editora americana chamada Sandra Guth, que tem um exemplo muito ilustrativo sobre isso, e eu acho especialmente interessante porque o show not tell é exatamente ser mais ilustrativo do que simplesmente didático. Então o exemplo dela é ótimo e eu vou trazer aqui para vocês. Contar significa que você oferece interpretações e conclusões aos leitores. Você diz para eles como eles devem pensar, em vez de deixar que pensem sozinhos. Mostrar significa que você oferece detalhes tão concretos e nítidos para o seu leitor, que eles podem tirar as suas próprias conclusões. Contar é como oferecer um relatório para alguém sobre algo que ocorreu. Mostrar é fazer com que os seus leitores vivenciem aquele fato por si mesmos, por meio dos 5 sentidos. Agora essa parte é a minha parte favorita dessa explicação. Contar é como ler uma matéria de um jornal sobre um acidente de carro no dia seguinte ao acontecido. Mostrar é como testemunhar o acidente no momento em que ele acontece, ouvindo o barulho do metal e os gritos das pessoas presentes. Contar resume eventos que aconteceram no passado e oferece declarações gerais que ocorreram num tempo específico. Mostrar faz com que os leitores vivenciem os eventos em tempo real, em cenas concretas com ações e diálogos. Eles permanecem no presente firmemente ancorados à experiência do personagem, cujo ponto de vista nos transmite a história. Contar é abstrato, mostrar cria uma imagem concreta e específica na mente do leitor. Contar oferece fatos, mostrar evoca emoções. Contar também é chamado de sumário narrativo, mostrar é dramatização. Contar distancia os leitores da história e dos personagens e os torna destinatários passivos da informação. Mostrar envolve os leitores na história e os torna participantes ativos. Ou seja, exatamente aquela questão que eu disse para você. O leitor tem uma experiência de imersão tão grande que ele se sente na história. Esse é o poder de você mostrar em vez de contar. Então a gente já entendeu a diferença aí, certo? Mostrar é uma coisa mais do presente, mais da experiência física, mais da experiência sensorial mesmo, de colocar o seu leitor ali. Mas como isso é feito, né? Que exemplo a gente pode trazer? Bom, eu trouxe aqui uma citação do Chekhov que vocês devem conhecer, ou já ter ouvido falar, pelo menos, um dos maiores contistas de todos os tempos. E ele tem uma frase famosa que diz: "Não me diga que a luz está brilhando, mostre-me o seu reflexo num caco de vidro."
Eu acho essa frase bastante ilustrativa, bastante poderosa, porque ela mostra pra gente que mostrar em vez de contar é você evitar um caminho mais fácil, o caminho mais dos adjetivos, daqueles adjetivos muito prontos, muito usados, muito, sabe, que já não tem força, que já não expressam uma grande coisa. Em vez disso, dá uma ilustração da cena, dá uma dramatização da cena, trazer diálogos, trazer ações, trazer emoções verdadeiras. Agora vamos começar 6 dicas bastante objetivas, bastante didáticas para que vocês possam entender melhor que recursos usar nessa tentativa de mostrar em vez de contar. As 3 primeiras dicas foram dadas pelo Brandon Sanderson, um escritor de fantasia bastante conhecido. É interessante, né? Porque a fantasia é exatamente um gênero conhecido por contar bastante, ou por ter uma tendência a contar muito, pela questão do world building, né? Como você criou todo mundo, o autor, às vezes, ele acaba querendo contar todo mundo pro leitor. E foi exatamente o assunto do vídeo passado, né? De trazer essa questão do infodumping e como o infodumping ele se baseia muito em contar em vez de mostrar. A primeira dica é nunca tirar proveito do seu narrador iniciante. O narrador iniciante, claro, a gente vai falar, vai ter algum vídeo aqui sobre os narradores, as formas de narradores, mas o que é importante a gente falar não é que o narrador onisciente em si seja um problema, lógico, ele é um recurso, tá aí pra gente usar uma voz, qualquer um pode usar, não é um problema. Mas o fato dele ser onisciente, o fato dele conhecer toda a história, o fato dele conhecer todo mundo, toda aquela realidade, toda a intimidade desses personagens, acaba às vezes fazendo com que seja muito fácil, muito tentador, consequentemente, para o escritor pegar esse narrador e colocar ele para contar as coisas, contar as emoções, contar a personalidade, em vez de mostrar isso acontecendo na história. Então, por mais que o narrador onisciente possa ser usado perfeitamente nessa estrutura de show, don't tell, ele é um narrador que gera um pouquinho dessa tentação, sabe? Porque ele gera um pouquinho dessa possibilidade de contar, de facilitar os caminhos. Ele sabe, então ele pode simplesmente ser didático, ele pode ser quase como professor do seu leitor. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a gente possa trazer, evocar emoções, sensações, pensamentos. Sabe, se um personagem está com medo, a gente não fala, ele está com medo. A gente descreve o medo, a gente mostra o medo. Ele começa a suar, ele começa a ter uma respiração ofegante, ele se afasta, ele coloca as mãos na frente do próprio corpo para se proteger. Quais são as emoções dele, o que esse medo do escuro, o que causa esse medo no escuro, o que é a sensação interior dele, o que ele sente quando ele está preso em meio à escuridão. Isso é show, don't tell, né? Não é só você chegar e falar, ele estava com medo. Ele estava com medo, mas o que é esse medo? Coloca o seu leitor para sentir esse medo junto com ele. Isso é criar imersão, isso é criar empatia do leitor com o personagem. Mesmo que o seu leitor não tenha medo do escuro, ele vai entrar na pele do seu personagem de um jeito que ele vai entender o que é aquela sensação para ele. E vai ser uma experiência muito mais profunda e muito mais interessante também. Então, o narrador iniciante, ele pode, entende? Ele sabe que o seu personagem tem medo porque ele tem medo do escuro, então é tentador você pegar ele e colocar para simplificar as coisas. Evita isso, tá? Presta sempre atenção nisso. Diálogos são mais interessantes do que descrições. Se você coloca o seu personagem, por exemplo, diante de um castelo e você começa a contar como é esse castelo, por mais literário que você seja, isso vai ser cansativo, isso vai parecer quase que o seu leitor está lendo um artigo sobre arquitetura medieval, enfim, não é interessante. Mas se você coloca diálogos, você vai ter a oportunidade de mostrar qual a impressão do seu personagem sobre aquele castelo, por exemplo. Ele se assustou porque nunca tinha visto uma construção tão grande. Olha quantas coisas você consegue transmitir. Além de você transmitir a sensação do personagem, você já mostra pro seu leitor de onde ele vem, porque ele nunca viu algo tão grande, então, né, ele está acostumado a coisas, espaços menores, construções mais humildes. Você mostra uma impressão de susto, né, aquela sensação de se sentir pequeno em relação a algo que parece muito magnífico, de um jeito muito mais vivo. Você simplesmente está lá descrevendo que o castelo é enorme, que suas pedras são em formato de não sei o que, as torres são... O que isso está significando para o seu personagem? Ninguém sabe.
E o que importa nessa história é o seu personagem. O seu personagem é a coisa mais importante dessa história. Né? Como eu disse, há autores que defendem até que o seu personagem é mais importante do que o seu próprio enredo. Porque o personagem é o portal do seu leitor para a história. Então a coisa tem que estar sempre sendo trazida para a experiência do personagem, não necessariamente só do protagonista. Do protagonista mais, porque ele vai ter mais tempo de cena, claro. Mas não necessariamente só do seu protagonista. Mas a gente tem que estar trazendo sempre tudo para a pele e para as emoções e para os sentidos dos seus personagens. Então, diálogo é a coisa mais expositiva que você tem do seu personagem. Aproveita isso, é um recurso muito poderoso, tá? Em vez de ficar perdendo tempo dando grandes descrições, faça seu personagem falar, se expressar, se expor no mundo. E um recurso muito interessante do nosso meio literário, que o audiovisual pode usar, mas não com tanta facilidade quanto a gente, é a questão de entrar na mente do personagem. Porque entrar na mente do personagem expõe as suas emoções, os seus medos, os seus receios, como ele está recebendo aquilo, o que aquilo está gerando dentro dele, então torna isso vivo. Então, se seu personagem vê, por exemplo, o Brandon Sanderson vai usar um exemplo contrário, mas eu prefiro usar um exemplo que eu vou colocar aqui porque eu acho um pouquinho melhor, mais correto. Se seu personagem vê alguém ruiva na história, em vez de você, como escritor, chegar e dizer a personagem tal era ruiva, coloca o seu personagem para dizer nossa, eu adoro gente ruiva. Simples, mas você já transmitiu a impressão do seu personagem, algo que importa pra ele, que é relevante pra ele, e você descreveu, né? Mas você descreveu isso de um modo mais vivo, de um modo que importa pro personagem. Então, entrar na mente do seu personagem para expressar as emoções, as impressões dele sobre o mundo é melhor do que você simplesmente ficar contando como o mundo é. A quarta dica é pra gente evitar os caminhos mais fáceis, que são aqueles da adjetivação excessiva, sabe aqueles adjetivos que são tipo uma etiquetinha? Tal pessoa é bonita, deixa eu colocar aqui. Tal pessoa é alta, deixa eu colocar aqui. Isso é um caminho muito fácil, mas muito pobre. Isso é muito contar. Isso não é mostrar. Isso é você criar impressões genéricas quase. E não é legal. O mais legal que a gente pode fazer é mostrar as coisas acontecendo. Eu trouxe um exemplo aqui que, em vez de você, por exemplo, dizer que seu personagem está perdido, como ele está perdido, sabe? Ele está olhando para todos os lados, procurando uma rua, tal, procurando aquela referência que ele recebeu. Ele pede informações para as pessoas, não pede informações para as pessoas. Como está o barulho ao redor dele, como está afetando ele nisso, é algo que está preocupando ele. Enfim, como ele está perdido, e não simplesmente que ele está perdido. Quando você passar essas informações para o seu leitor, ele vai entender que seu personagem está perdido. Mas a questão é que ele vai entender de uma forma ativa, de uma forma presente, de uma forma verdadeira, corporal quase. É a mesma coisa a gente poderia dizer, em vez de dizer que o seu leitor tá quente, diz que seu personagem está suando, que ele está se abanando, sabe? Que ele está pegando a roupa e se abanando. O seu leitor já vai entender, tá quente. Né? As pessoas têm esse comportamento, as pessoas suam, as pessoas se abanam quando tá quente. Certo? Então o seu leitor já vai entender, mas ele vai entender de um jeito muito mais orgânico, muito mais verdadeiro. A quinta dica que eu tenho para trazer para vocês é, bom, como eu disse, uma das grandes importâncias atuais do show don't tell, do mostrar em vez de contar, é o audiovisual. Então use a seu favor. Você certamente tem muitas referências de audiovisual e você pode trabalhar isso ainda mais prestando atenção, estudando isso, estudando mais um pouquinho de câmera, de planos de câmera, tá? Isso não é uma coisa tão difícil de fazer, até porque, por exemplo, quem já estudou quadrinho certamente já estudou isso. Pense cinematograficamente. Pensa a sua cena como se ela estivesse acontecendo num filme, numa série. Pensa. Não só porque, né, se você estiver escrevendo uma fantasia, uma ficção científica, você pode pensar como uma superprodução, mas não necessariamente esse recurso apenas da superprodução, do grande cenário, das vestimentas, né, não só isso é o que pode enriquecer, mas todo pensamento visual, todo pensamento de auditivo, toda
as falas, todo o cenário, como os ângulos que estão sendo usados, a velocidade, a duração de cada momento, de cada tomada. Pega um pouquinho desses recursos do audiovisual. Quando você estiver assistindo um filme, quando você estiver assistindo uma série, presta atenção nisso. Quais são as escolhas que estão sendo feitas e por que estão sendo feitas. E na hora de você descrever sua cena, tenta trazer um pouquinho disso. A sexta e última dica que eu tenho pra vocês é: explore todos os 5 sentidos sempre que possível. Não sempre que possível é exagero. Mas explore todos os 5 sentidos, tá? Eu sei que a gente tem muito, pelo fato de que para a maioria das pessoas, pelo menos a visão do sentido mais importante, mais relevante, a gente tem muito a questão de se limitar à visão. Mas nós mesmos, no nosso dia a dia, nossas experiências, nossas sensações, não nos limitamos apenas à visão. Nós temos toda a nossa audição, nós também temos o olfato, que é uma coisa que eu acho que é muito relevante, né? Quem nunca sentiu um cheiro, um perfume, que te remeteu a outro lugar, que te remeteu a uma experiência do passado, talvez da sua infância, algum momento específico, alguém que você conheceu em algum momento. Então, todos os 5 sentidos têm muita relevância pra gente. O tato, o paladar em determinadas circunstâncias. Então, quando for, lógico, né? Não é sempre, mas quando for conveniente, pensa nisso, tá? Pega essa experiência sensorial, enriquece ela. O estádio lotado não é chamativo simplesmente porque ele está lotado, um estádio esportivo, por exemplo, porque todas as cadeiras estão ocupadas, mas também por causa do barulho das pessoas que estão ali, seja para um show, seja para uma partida de futebol, o que for, o barulho da torcida, o barulho dos fãs, da música, sabe? O cheiro das pessoas que estão ao seu redor, o cheiro da comida que está sendo pedida, da cerveja que está sendo tomada, tudo isso a gente está experimentando quando a gente está lá. Então traz um pouquinho disso. E é claro, gente, assim, toda essa questão aqui que eu tô trazendo para vocês e dizendo para vocês para não escolher o caminho mais fácil, tem sua importância, sua relevância, é essencial que você leve isso em consideração quando você está escrevendo o seu texto, mas também não é para você pirar nisso e achar que você nunca vai poder adjetivar uma coisa, simplesmente que você vai estar sempre tendo que trazer, porque isso também pode deixar o seu texto um pouquinho intrincado, tá? Então, se é uma questão de ritmo, você vai ter que levar em consideração quais são os momentos mais importantes, quais são os momentos em que essa vivacidade vai ser mais explorada. E, lógico, em alguns outros momentos de menor relevância, de menor impacto na narrativa, a gente pode estar, assim, lógico, usando adjetivos ou, né, caminhos um pouco mais práticos, porque a gente quer passar por aquilo sem, né, se demorar naquilo. Então, é natural que isso aconteça também. E, gente, se vocês gostaram dessas dicas, se elas foram úteis pra você, por favor, curte esse vídeo, tá? A gente tá começando agora, então se inscreve no canal, toca o sininho, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo escritor que pode gostar desse tema, que pode se interessar por isso que a gente conversou aqui. Como eu disse, a gente está começando, então toda essa ajuda é muito necessária, muito bem-vinda, e eu quero ainda trazer muito conteúdo para vocês, então ajuda a gente, por favor. Bom, agora eu só queria repassar para vocês o que a gente aprendeu hoje, certo? Então vamos lá. Importâncias de contar em vez de mostrar. Primeiro, a gente está usando uma linguagem que hoje é mais familiar para as pessoas em geral. Segundo, é uma linguagem que é mais imersiva, que coloca mais o seu leitor na sua história e, consequentemente, torna ela mais verdadeira para ele. Nós aprendemos a diferença entre contar e mostrar. Contar é uma coisa muito distante do seu leitor, é uma coisa muito, em algum tempo, né, passado, alguma coisa que não causa impacto, enquanto que mostrar é algo que explora os sentidos do seu leitor, do seu personagem e, consequentemente, do seu leitor, explora as emoções dele, explora os acontecimentos, os fatos que estão acontecendo ali no livro, e todo mundo ao seu redor vira uma ação, uma dramatização, em vez de só uma contação de caso. E a gente aprendeu algumas diquinhas práticas de como fazer isso, não usar o narrador onisciente, preferir usar diálogos em vez de descrição, usar o recurso de entrar na mente do personagem, evitar adjetivos muito fáceis e pouco expressivos, pensar cinematograficamente, explorar os 5 sentidos do seu personagem e, consequentemente, do seu leitor.
Tá bom, gente? Bom, essa era o que eu tinha pra trazer pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. É isso, até mais.